A morte e ressurreição de Jesus, a maior história de amor e esperança. A paz do Senhor. Hoje, vamos falar sobre o momento mais importante da história cristã, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa história, que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, revela o imenso amor de Deus pela humanidade. Vamos mergulhar nessa mensagem de sacrifício, esperança e vitória sobre a morte. O contexto da última ceia. Na noite antes de sua crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia, em Jerusalém. Ele sabia que o momento do seu sacrifício estava próximo. Durante o jantar, Jesus partiu o pão e distribuiu o vinho, símbolos de seu corpo e seu sangue, e os ensinou a lembrar-se dele sempre que fizessem isso. Ele falou sobre a traição que estava prestes a acontecer e alertou os discípulos que todos o abandonariam naquela noite. Jesus sabia que seria traído por Judas, mas, ainda assim, continuou com seu plano de redenção. Ele se retirou ao jardim do Getsêmani para orar e buscou forças em Deus Pai para suportar o que estava por vir. A prisão de Jesus. Após a oração, Judas chegou ao jardim acompanhado de soldados. Ele havia recebido dinheiro para trair Jesus e o entregou com um beijo, um sinal combinado para identificá-lo aos soldados. Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde enfrentou um julgamento injusto, cheio de falsas acusações e de testemunhos que não concordavam entre si. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, como um cordeiro que vai para o abate. Quando questionado diretamente se ele era o Filho de Deus, Jesus respondeu: "Tu o disseste", confirmando sua identidade divina. Aqueles que o acusavam, então, decidiram que ele deveria ser entregue ao governador romano, Pôncio Pilatos, para ser condenado à morte. A condenação e o caminho ao Calvário. Pilatos não encontrou culpa alguma em Jesus, mas, pressionado pela multidão, lavou as mãos em sinal de que não assumia a responsabilidade pela morte de Jesus. A multidão, manipulada pelos líderes religiosos, gritou: "Crucifica-o!" Assim, Jesus foi condenado à morte. Ele foi açoitado brutalmente, e os soldados colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, zombando dele como rei dos judeus. Em seguida, ele foi obrigado a carregar a cruz até o Monte Gólgota, o lugar da crucificação. No caminho, Jesus caiu várias vezes, devido à dor e ao peso da cruz, até que um homem chamado Simão foi chamado para ajudá-lo. A crucificação de Jesus. Ao chegar ao Calvário, Jesus foi pregado na cruz, com cravos perfurando suas mãos e pés. Ao lado dele, foram crucificados 2 ladrões. Enquanto sofria, Jesus orou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Mesmo em sua agonia, ele demonstrou misericórdia e amor por aqueles que o crucificavam. Na cruz, Jesus falou 7 frases. Ele expressou sua sede, sua dor, mas também sua confiança em Deus. Em um de seus últimos momentos, ele prometeu ao ladrão arrependido ao seu lado: "Hoje estarás comigo no paraíso." Finalmente, após horas de sofrimento, ele clamou: "Está consumado." E entregou seu espírito ao Pai. Naquele momento, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e muitos entenderam que realmente Jesus era o Filho de Deus. Ele foi colocado em uma tumba, que foi fechada com uma grande pedra, e soldados foram colocados para vigiar, para que ninguém o retirasse. A vitória sobre a morte, a ressurreição. Ao terceiro dia, um domingo, algo extraordinário aconteceu. A pedra da entrada do túmulo foi removida, e Jesus não estava mais lá. Quando as mulheres foram até o túmulo, um anjo apareceu e disse: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou." Logo, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros. Ele mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e pés, e o ferimento em seu lado, para que todos pudessem ver que realmente era ele. Sua ressurreição não só confirmou suas promessas, mas também venceu a morte e o pecado, dando-nos uma nova esperança e a garantia de vida eterna para aqueles que nele creem. O significado da morte e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício supremo por nossos pecados. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, para que fossemos reconciliados com Deus. Sua ressurreição, por outro lado, é a prova do poder de Deus sobre a morte e da promessa de vida eterna. Jesus se tornou o caminho para a salvação e a vida eterna. Hoje, ele nos convida a seguir seus passos, a viver em amor, perdão e a espalhar essa boa notícia. A morte e a ressurreição de Cristo são o centro da nossa fé e uma mensagem de esperança que muda vidas até hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, convido você a refletir sobre o sacrifício de Jesus e a esperança que ele nos trouxe com sua ressurreição.
E se você quer continuar a acompanhar histórias e mensagens que edificam a fé, não se esqueça de se inscrever no canal Salmo Cristão 7. Toda semana temos novos vídeos para fortalecer sua vida espiritual. Então, inscreva-se, ative o sininho, e venha conosco nessa caminhada de fé. Que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.